A gente usa primeiro a enxada para tirar a terra, cavar a terra. Depois que a gente tira a terra todinha aí, descobre barro. Tem aquele preto de cima e a bosta do barro, que a gente chama. Aí a gente tira com a enxada. Depois que limpa todinho, aí a gente abandona a enxada e vai trabalhar com chacho. Aí a gente vai cortar como... Agora a gente cortava assim. Faz aqui o quadro. O tamanho que é o bolão que a gente quer. Quebra ele lá embaixo, mete a mão e suspende ele. Que aí sai o pedaço do tamanho que a gente quer. Depois que tá lá em cima, bota no ombro e traz pra cá. Esse aqui é o chacho. Esse aqui é o chacho de tirar o barro. Com esse aqui que a gente tira o barro lá debaixo da areia pra botar pra cima. Mangue vermelho, sabe? Essa madeira aqui é mangue vermelho. Esse aqui é o cacete. Que é o cacete de bater o barro. Esse aqui é raiz de mangue. Mangue vermelho. Ele tem que ter essa curva aqui que é para poder apoiar ele embaixo. E se não tiver, não presta pra gente bater. A gente bate ele para amolecer, porque ele é muito duro. E se a gente não bater com os cacetes, aí quando é na hora de pisar, a gente não aguenta pisar ele. Porque ele é muito duro, a gente não aguenta pisar. É preciso bater, que é para ele amolecer, para a gente poder pisar. A areia a gente põe ela no barro, porque se deixar só o barro puro, aí não tem como a gente fazer, que aí ele racha. Diminui o material, e aí se deixar ele purinho aí racha. Aí a gente sabe o ponto porque ele fica, a gente enxerga a areia no barro. E quando a gente tá pisando aí a gente sente a areia no pé da gente, aí fica meio raspinhento. Aí se ficar muito liso no pé da gente, aí não tá no ponto. Quando a gente tá pisando aí, lá a gente sente raspear na perna da gente. Aí a gente sabe que tá no ponto. Tá. Aqui a gente começa no mês de agosto. A gente trabalha pelo verão por causa da chuva. Aí a gente não tem uma coberta suficiente. Nossa coberta só essa aqui por causa do sol. A gente não trabalha no sol. Aí no inverno por causa da chuva, que esse material não pode pegar a chuva.
aqui é a grade. Aí aqui é o pau de grade que a gente chama. Aqui é o pau de grade. Aí aqui a gente ninguém pode colocar ele seco. Antes de que molhar, a gente tem que molhar primeiro para poder colocar ele aqui na grade. Porque se botar ele seco, ele puxa esse barro aqui para frente. Aí a gente não pode botar ele seco. Na temporada a gente faz 9.000, 8.000. O menos que a gente faz é 6 milheiros. Mas quando o barro é mole, que não carece a gente bater, a gente faz 10.000, 12.000. E vende quanto milheiro? A gente tá, agora esse ano a gente tá pedindo R$200 no milheiro. E nos outros anos atrasado era 180, 150 o milheiro. Agora a gente tá pedindo R$200 no milheiro. Aí tem a marca, né? Aí é onde a gente vê essa marca aqui, a gente sabe que foi a gente quem fez. A gente faz que é para não se misturar com os outros. Tem muito lugar no Berço do Rio que não dá a telha, sabe? A telha não... Se for um barro que tem caroço pelo meio, quando é no assamento no forno na caíra, ela pipoca todinha. Arranca os pedaços, aí não presta. Quando o barro é assim lisinho, que não tem nenhum caroço, aí pode meter ela no fogo que não racha nenhuma. E outra coisa, no queimamento dela, se a gente apertar o fogo demais, ela pipoca todinha. Tem que meter o fogo, mas é um fogo devagarzinho, para ele esquentando aos poucos. Isso aqui é a grade. A manha aqui é saber empurrar o barro para frente. Porque se o camarada não souber, as mãos vira logo um grudeiro doido, aí não presta. Isso aí é o material de ciência que nós temos aqui no nosso lugar, é isso aí. E esse outro aqui é o cálido. Se o camarada não tiver bem equilíbrio na mão, ela desliza embaixo, cai no chão. E no botamento no pau aqui, a gente bota aqui para alisar ela. Se a gente não firmar bem a mão aqui, o cálido brandeia e ela cai embaixo. Sendo uma pessoa que não sabe botar, quando puxa o cálido ela esparra embaixo.
Tenho 20 e poucos anos que trabalho de oleria. Todo verão eu faço um pouco. Setembro, outubro, novembro. Fim de novembro eu saio da oleria. Aí vou queimar a roça e vou cuidar da roça. Quantos milheiros tem mesmo aí, seu Antônio? 8 milheiros. São 8. E como é que o senhor sabe quando deu ponto em todos eles? Eu sei porque quando o fogo sai lá em cima, né? São 3 tipos de fogo. Qual que é o primeiro? O vermelho, que a gente chama fogo falso. E depois vem O verde. E aí no último é o azul, que é o fogo de material mesmo. A gente queima e depois a gente vai procurar os compradores. Quanto que vende o milheiro? 150. Aí a gente para, né? Tampa as bocas e tá queimado. Aí a gente vai esperar só esfriar para desenqueirar. Quanto tempo o tijolo espera antes de ir para cair? 15 dias. 15 dias ele tá no ponto para queimar. Para essa caída aí tem quantos tijolos? Aqui tem 3.700. E a montagem dela, como é que é o esquema que segue? A gente acerta o chão e bota a linha e vai botando o tijolo conforme queira fazer o tamanho da caída. Depois de montar toda a caída, a gente apronta ela e aí bota fogo debaixo. Pra queimar. Mas isso que você está fazendo agora é para quê? Agora estou encascando para botar fogo. E por que precisa encascar? É porque se não encascar o tijolo não assa. Empreta, mas não assa. Só faz fumaçar. O encascar é esse caco que a gente bota ao redor e bate o barro.
Aqui com certeza a sala, né? Aqui um quarto para os visitantes, hóspedes, né? Que a gente comenta bem. Ele é um quarto de 3,5 por 3,5, ele é quadrado, né? Ela tem a altura de 2,80. Todo esse arquiteto dela aqui, ó. Ele é 2,80, né? De onde é o arquiteto? Aqui é um quarto da As mocinhas. essa menina aqui. Esse quarto aqui é o dele. A gente fez um quarto de... Ele é 2 metros com 3,5. Esse quartinho aqui mesmo, Samar. Aqui é o quarto. Esse é o quarto principal. Uhum. Ah, já caprichou no tamanho aqui, né? Ele é 4 metros por 3,5. Ele é maior do que todos. Esse aqui é a copa. Esse aqui, com certeza, vai ser a copa da casa. Sala de almoço. E aqui é a cozinha que a gente ainda está em construção ainda, né? A casa, assim, foi trabalho seu. Tudo meu. Tudo a força do braço. Tijolo foi ele que fez. Toda coisa que o levantamento foi ele. Tudo é ele que faz. Mesmo nosso suor mesmo. Não tem ajuda assim de ninguém. Só a força do braço mesmo.